Em nome do Senhor Jesus, queremos agora refletir sobre os textos bíblicos, Salmos 50, Gênesis 4 e Lucas 18. E para dar início a essa reflexão, eu quero compartilhar com vocês e convidá-los a observarem, visualizarem, essa imagem seguinte aqui. Deem uma olhada nesta foto. Essa foto, essa imagem, ela é um dos destaques, uma das fotos de destaque anual do National Geographic. É uma organização que trabalha muito com imagens, com fotos, e ela é um destaque anual, entre muitas incríveis fotos que existem. E eu não sei vocês, mas eu, assim, quando eu olhei para ela, eu fiquei, tá, mas e daí? Né? O que tem essa foto aí? Não sei se era o lugar deserto que queriam. Mas um dos destaques a seguir é que são zebras que estão ali. São zebras. Então, quando a gente dá um zoom, a gente consegue começar a perceber. Não sei se na projeção vocês percebem ali. Volta um pouquinho lá. Volta um pouquinho naquela primeira. A gente olha ali a sombra. Os nossos olhos ficam fixados em animais que estão caminhando, a gente não percebe. Mas quando a gente diz o zoom, a aproximação, a gente vê que a foto vem de cima, percebe-se então que a projeção, ali estão as setas para vocês visualizarem, aqueles que não conseguiram ver, claramente onde é a sombra e onde é o corpo, somente com a aproximação. Eu uso essa imagem porque Deus, ao se revelar para a gente, usou o que a gente chama de tipos, de metáforas. Por que não usar essa expressão sombras da realidade? No Antigo Testamento está muito claro que ele não se revela por misericórdia. A sua magnitude, o seu brilho tão intenso, consumiria meros pecadores. Então ele se revela em partes, em projeções, e também didaticamente ele traz e convida o povo a momentos de comunhão e até rituais. A gente sempre usa um exemplo mais fácil de todos entenderem, que era o cordeirinho trazido em sacrifício, que representava e apontava para o Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito. Um tipo e um antítipo, uma sombra e uma realidade. Assim nós destacamos a maneira como ele se coloca diante de nós. No entanto, ao longo do caminho, é muito comum, assim, da parte da gente, na nossa ignorância, vou dizer assim, nosso limite de visão, nós acabarmos nos apegando e focando nas sombras e ficando naquilo. Na filosofia, há uma metáfora, uma história que é atribuída a Platão do mundo das sombras, ou da caverna das sombras. Traz um pouco dessa questão daquilo que é projeção e daquilo que é realidade. E nós temos no texto de Gênesis 4, a história de Caim e de Abel, onde nós notamos que Caim cumpriu aquilo que deveria fazer. Nós vamos agora adorar a Deus. Ele pegou, e a Bíblia faz questão de colocar com palavras exatas, alguns produtos da terra e os levou ao Senhor. Enquanto que nós vemos o Abel dizendo, pegou o primeiro cordeirinho, o mais querido do seu rebanho. Não é em si no valor das coisas, mas é na realidade da fé e da gratidão que cada um traz. Enquanto um estava literalmente nas sombras e ficou ali, apenas nas sombras. Em Lucas 18, aquele segundo texto que foi lido aqui, do Evangelho, Jesus conta a história do fariseu e do publicano. E alguém tão apegado às sombras, e achando que as sombras é tudo, se enche ainda de soberba, de dizer, ó como eu sou bom.
Eu conheço todos os delineados da sombra. Eu estou cumprindo tudo. E ele não percebe a realidade e continua nas sombras. Outro, o publicano, olha para a realidade não só do mundo ao redor, mas dentro de si. E humildemente ele diz: ó Deus, tem pena de mim, porque a minha realidade é distante, eu não percebo as coisas, eu sou pecador. E é aqui, nesse esvaziar-se, que ele enche-se da luz de Cristo. E Jesus diz: esse voltou para casa em paz, apegado à graça de Deus. O publicano vê a realidade do seu pecado, busca e encontra o perdão e a graça, percebe o real. Essa verdade toda, também expressa no Salmo 50, foi compartilhada por aqui e nós a percebemos em diferentes momentos. Mas é bem comum e interessante um versículo que o apóstolo Paulo usou para orientar o pessoal de Colossenses, que estava se apegando muito nas sombras, nos dias, nesses ritos e esquecendo a realidade. E assim, como o fariseu condenava os outros. Perceba, olhe esse versículo que está projetado e perceba essa realidade que eu estou colocando em poucas palavras. Portanto, que ninguém julgue, significa que ninguém condene vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Percebe-se nesse versículo por que nós olhamos para esses dados, esses dias, como importantes, mas não como centrais. Porque o próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos diz, porque tudo isso tem sido, vejam, está sublinhado, sombra, na ilustração que eu usei, das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo agora, ou a realidade, é Cristo. Portanto, é Ele que está presente, ali está o nosso foco. Num mundo tão cheio de distrações, em que poucos têm tempo de ler a palavra de Deus e meditar, trechos pequenos, pessoas têm dificuldades de se focar ali, porque tem muitas outras distrações. Um mundo de sombras, um mundo que nos oculta a realidade. E Cristo está ali, bem presente. Nós destacamos aqui 2 textos, Gênesis 4 e Lucas 18, textos lidos, mas o primeiro, era o Salmo 50. E vejam como o Salmo 50, que é colocado a seguir, ele também, o Senhor Deus diz assim, bom, eu recebo a adoração de vocês, conforme as prescrições de Moisés, eu recebo de bom grado, mas lembre-se um negócio aqui, gente, olha que está escrito, se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. O que Deus está orientando? Vocês acham então que vocês agora estão de boa, trouxeram aqui o que eu precisava para comer, porque eles traziam essa carne como sacrifício. Não é bem isso, pessoal. E aí, ele até diz, por acaso eu como carne de touros, ou faço isso, e aí, o versículo 14 é direto, ofereça a Deus sacrifícios, que sacrifício? De ações de graças. Vocês podem fazer essas coisas, elas são bonitas, mas são sombras. A realidade tem que vir junto. A sua fé, a sua gratidão. Coloque isso diante de Deus. A palavra é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela nos tira das sombrias situações de nossa vida. Lá no início, eu tive que dar um zoom, digamos assim. Eu peguei a imagem e dei um zoom para vocês enxergarem a realidade além da sombra. Com o Senhor Deus, muito mais. Nós o invocamos para nos aproximarmos dele. No entanto, o Evangelho e a graça é que ele se aproximou. Em vez da gente clicar num zoom, ele veio a nós. Ele se fez um de nós. Ele nasceu como um de nós, Jesus. E ali nós percebemos, nós visualizamos, nós enxergamos a realidade.
a salvação que veio até nós. Deus do nosso lado. Estejamos também ao lado uns dos outros. E nos momentos sombrios, de choro, de tristeza, elevemos nossos olhos ao Senhor, invoquemos e saibamos que no Senhor há perdão e consolo nesta vida. E mais do que isso, há uma esperança de vida plena, iluminada no futuro. Eu quero continuar essa proclamação, ou concluir essa proclamação com a voz do coral. E quero convidá-los então a se colocarem aqui e pedir que vocês acompanhem com muita atenção estas palavras. Que o coração de vocês receba essa palavra como palavra de Deus. São estrofes, frases entoadas a partir do livro de Apocalipse, que nos fala deste tempo sobremodo alegre, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro. Ou usando as palavras que aqui estamos projetando, não haverá mais sombras. A luz de Deus será plena. Acompanhem e recebam esta palavra de Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor.